então, que ela na verdade ela está aqui, ela pode dizer que eu corro X e Y, tá? E eu tenho a tração, na qual ela faz 37 graus. Então, o que a gente tem que saber? Quais as forças em X, quais as forças em Y. Então, como que é a fórmula de Ohm? Lembra que vocês colocaram aí? A força resultante é a soma de todas as forças? Então, somatório das forças em Y é igual a massa vezes a aceleração. Vocês estão com uma cara que parece que está boiando o que eu estou falando. Vocês estão boiando o que eu estou falando? Eu tenho aceleração? Tem aceleração? Não, porque ele fala desse constante. Então aqui, a somatória das forças em Y Tirei foto só. é igual a zero. Porque não tem aceleração. Certo? E aceleração é zero. Minha brisa é constante, tem aceleração, mas tem força. Então, o que eu tenho em Y? Hein? Não. Tem Y, que é T o quê? Eu quero saber como é que eu calculo TY. TY tem ângulo, com ângulo é o quê? Cosseno. Cosseno θ. Por que cosseno? Aí aqui é um pouquinho diferente lá. Lá sempre cosseno era com eixo X e seno é com eixo Y. Por que aqui é cosseno no eixo Y? Porque ele falou que o meu 37 graus é com a vertical. Por quê? Porque ele falou que o meu 37 graus é com a vertical. Se fosse horizontal, aí seria... No X ia ser o cosseno. Tá? Como ele falou que é com a vertical, então o cosseno é no Y. Tá? Então, cosseno no Y. Menos. Por que menos? Porque eu estou com uma força para cá, outra para cima, outra está para baixo. Menos o quê? FY. Por que é FY, gente? Que é a força. Por que a força em Y? Não é a mesma coisa que a força da gravidade? Ou o peso da bolinha? Não é a mesma coisa? Então aqui é o quê? Massa vezes a gravidade. Igual a zero. A gente não tem um peso aqui? A gente começou a fazer a soma das forças. Sim. Aí a gente vai ter que fazer as forças em Y e as forças em X. Primeiro, somatório das forças em Y. O que é força em Y? Eu tenho essa e eu tenho FY. Certo? Não tem FY? O que é o FY? É a massa, é o peso da minha bolinha. E o FX? É a força do vento. Entenderam? FY é como se a bolinha tivesse parado assim, nesse sentido. Sim, porque a bolinha ela vai ficar. A gente está calculando quando ela está no ângulo de E, ela, 37. e ali ela está sem ângulo no FY, por isso que ela só dá a massa. Sim, porque assim, ó, ela fez 37 graus. Aí eu tenho a tração em 37, mas a bola está aqui. Então eu tenho o peso dela para baixo. E ali ela não está, ela está em zero graus, por isso que ali só é a massa. Por isso, FY. Exatamente. Há alguma dúvida até aqui, gente? Vamos lá entender de novo. Eu tenho uma bola, vou fazer uma bola bem grande aqui. Essa bola está sendo puxada por uma corda. Essa corda está falando que faz 37 graus com a vertical. Certo? Ele quer que eu calcule isso. Eu tenho aqui
igual a y, que é igual à força da gravidade. Tensiômetro. Não, por isso. Tá, mas eu disse. O peso, a força em Y, você entendeu que é o peso da bola. Certo? Que é o peso da esfera. Sim. Certo? Tá, porque se a esfera está aqui, ela tem um peso que puxa ela para baixo. Tá? Isso daqui não está no eixo Y? Sim. Se isso daqui está no eixo Y, é FY. Não é FX, é força em Y. O que é FG? É força de gravidade. Porque a fórmula do peso é massa vezes a gravidade. A força da gravidade é massa vezes a gravidade. Foi o que eu dei na aula ontem. Então essas duas vão ter o mesmo valor, quase sempre. Tá? Quase sempre não. Sempre. O Tem peso o mesmo é valor. a força da É gravitação. porque depende do exercício. O exercício vai pedir peso e o exercício vai pedir força gravitacional. Tá? Nesse caso a gente usa E a fórmula peso. é a mesma. A fórmula é a mesma. Mas nesse caso a gente usa peso. Então, Tá? aí você está continuando sobre as forças. Isso. É a tensão concentrando, é Isso. menos a massa dos agravamentos, que é FI. Isso. Agora, gente, eu tenho atenção? Tensão. Não, porque a letra B é a letra não tem tensão. Não, vamos isolar a tensão aqui, ó. Massa vezes a gravidade dividido por cosseno. Se eu quisesse descobrir a tensão, eu já conseguiria descobrir? Conseguiria. Eu tenho massa, tenho gravidade, eu tenho Tem cosseno uma. θ, já conseguiria responder a letra B. Mas a letra A, ele fala da força. Se ele fala da força da brisa, a gente começou ao contrário, mas não tem problema. A força da brisa está no X. Então vamos calcular aqui o X. Aí a gente volta para a questão. Somatório. Todo mundo sabe que isso é o símbolo de um somatório, né? Isso aqui é um somatório. Ele é resultante, é? Hã? É resultante? Esse dedinho So- tá assim? Isso daqui? É, não soma. Isso daqui é soma de todos os números. Fica nada. Somatório das forças em X. Vocês vão achar assim, assim, assim. Vai achar tudo de tudo quanto é jeito esse somatório, tá? Essa aí é a mais pequena, né? Essa aqui é a mais comum. Somatório das forças em X. Qual que é a minha aceleração em X? Zero também, porque é constante. Então a aceleração é zero. Então somatório das forças em X é igual a zero. O que eu tenho em X? X, você tem a força. Tem nada. Primeira coisa, tenho a força em X, que é a força da brisa que eu quero descobrir. Então eu tenho a força. Vou colocar em X aqui, que é igual a força da brisa. Menos o quê? Força menos a Menos o quê, gente? A tensão, ela não decompõe para o eixo X e para o eixo Y? Seno do ângulo. Menos tensão seno de θ igual a zero. Certo? Por que eu fiz tensão primeiro? Porque a gente vai precisar da tensão de novo. Entenderam? Então vamos voltar aqui, ó. Aqui eu não consigo calcular ainda, porque eu preciso da tensão. Então, tensão. Lá daquela fórmula lá, tensão é igual. Qual que é a massa? 3 vezes 10 a menos 4 vezes gravidade 9,8 dividido por cosseno de 37 graus.
Se eles não achassem a tensão aqui, não conseguissem, ou sei lá, o que vocês podiam fazer para achar a força ali? Pegar isso daqui e jogar na fórmula de tensão. Depois eu faço isso. Vamos fazer primeiro Fx menos tensão, que é quanto? Vamos já passar essa tensão para cá, tá? 3,68 vezes 10 a menos 3 vezes seno de 37 graus. Então, a minha força da brisa é igual a 2,2 vezes 10 a menos 3. Esse aqui está diminuindo, não tá? Vai passar para depois do igual positivo, somando o zero, certo? Está negativo, vai passar aqui somando. O zero eu não preciso, então ficou f de x, que, qual que é o valor de t? É 3,68 vezes seno de 37. Então é de x, 2,2 vezes 10 a menos 3. Quem é que não entendeu? Professor, nesse caso, a força é sempre menor do que a tensão. Não necessariamente. Se a força for maior, aquele Aí, o rompe. problema é que se a força for maior, a corda pode até romper. Mas aí a inclinação já vai ser maior, né? Com certeza. Chegar a 90. Porque senão, concorda? Se eu tiver uma força muito maior do que a tensão, ela não vai conseguir suportar aqui o peso. Ah, você diz a força aqui? A força da brisa. Tá, porque são força-peso. Não, a força da brisa. Porque o peso Depende. Se ela for maior, ele só vai abrir mais aqui, ó. Aí o ângulo não seria 37, seria maior. Aí ia dar outro ângulo. Quem deu o ângulo foi ele. Agora eu digo, se o peso daqui for maior, que a tensão da corda, se o peso da esfera for maior que a tensão da corda, aí ela rompe. Eu estou falando do peso nesse caso aí, o peso está sendo posto pela brisa, não é? A força pela A brisa. força. Então, nesse caso, se a força da brisa aumentar, O ângulo aumenta. a inclinação aumenta, indo até o máximo que seria 90. Sim, porque aí depois, a não ser que ele faça girar. Mas nesse caso nosso, sim. Se a brisa não fosse, se a força não fosse, se a brisa não fosse constante, a gente teria que calcular A aceleração. aceleração. A gente vai chegar em exercícios assim. Aí o ângulo aumentaria e deixaria. Na verdade, o ângulo aumentaria aqui. Se a força fosse tão grande que fizesse uma rotação, eu ia ter que calcular o ângulo total. Mas se fosse um pulso de força. Não uma força constante, porque constante ela iria numa. Se for um pulso de força, aí eu tenho que calcular a aceleração. Não tem como. Tá? Seria uma aceleração que aumentasse depois de A gente vai chegando nesse exercício. Gente, todo mundo entendeu? É o valor da gravidade. Ele é tabelado aqui, ó, gravidade. Mas toda a gravidade é 9,8. Ou 10, né? Esqueci de colocar aqui, mas quando você vê gravidade, pode saber que é isso daqui, ó, 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Mais alguma pergunta? Vamos fazer outra? achei que era primeiro.
Primeiro e segundo leite. Vamos lá, gente. Um elevador e sua carga Não, tem ontem uma não, massa porque ela só de explicou, 1.600 falou. quilos. Fez Então, o exercício, não. elevador, com a carga dele, que ele está descendo, tem 1.600 quilos. Determine a tensão do cabo, quer saber a tensão T lá do cabo, de sustentação, quando o elevador está descendo a 12 metros por segundo. Então, a minha velocidade inicial, 12 metros por segundo, é levado ao repouso com aceleração constante. Então, ele tem uma aceleração, certo? Aceleração constante, então ele tem aceleração. Se fosse velocidade constante, ele não tinha, mas aceleração constante sempre tem. Em uma distância de 42 metros. Então, aqui está meu diagrama. O que eu tenho? Tem o peso do elevador e tem a tensão lá que sustenta o elevador, tá? A tensão do cabo que sustenta o elevador. Então, ele quer saber o T. Somatório das minhas forças em Y igual a massa vezes aceleração. Por que eu não fiz forças em X? Eu tenho forças em X? Não. Então não tem isso. Somatório das forças em Y. É o quê? Tração, tensão, menos massa vezes gravidade igual massa vezes aceleração. Por que eu não coloquei zero? Porque ele tem aceleração. Eu tenho a massa? Porque ele quer saber a tensão, não quer? Então aqui vai ser tensão igual a massa de A. Fazer isso aqui, tendo isso com a Vai ser prova, presa. massa vezes X. Certo? Eu tenho massa? Tem gravidade? Tem aceleração? Qual que é? Só falta voz. Aceleração constante, zero. Falta empresa agora. Não tem aceleração? Tem. Como é que eu acho a aceleração? 12 metros por segundo. Eu tenho velocidade. Aceleração? Como é que eu acho a aceleração? Eu tenho distância e tenho velocidade. Como é que eu acho a aceleração? É multiplicação ali. Movimento retilíneo uniformemente variado porque eu tenho aceleração. Então, qual que é a fórmula que eu uso? Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2A delta x ou delta s, ou delta h, que ali é a nossa altura. Certo? Qual que é a velocidade final? Zero, porque ele tá no final. Zero, tá. Velocidade inicial, 12 metros por segundo. 12 ao quadrado, mais 2 vezes A. Delta x é o quê? Velocidade final menos... distância final menos distância inicial. Qual que é a distância final? Zero. Distância inicial, 40. Então, aqui vai dar 0, 144, Mais 2A. menos 84. Ah. Certo? Quanto dá? Eu não sei. 40. 60. Dá aceleração igual a 144 dividido por 84. Isso dá quanto? Oi? Quanto dá, gente? 1.71. 18 é 16, tem que dar 1.71. 171. 71. menos
quadrado. Então vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Tensão então é igual. A massa, quanto é a massa? 1.600. Cara, 1.600 vezes 1,71 mais 1.600 vezes 9,8. Então a minha tensão dá 18.422,85 mil. Que isso é igual a 18 quilonewtons. 18 mil newtons, aproximadamente. Ou 18,4. Não. Máximo que vai fazer 18,4 quilonewtons. Alguma dúvida? Então, vocês já viram que para vocês resolverem esse exercício, vocês vão precisar da NP1. Tá? Rapaz, você não usa pra isso, né? Agora é hora da gente usar tudo que a gente aprendeu desde o começo do ano. Ah, de certo eu vim aqui à toa, né? Assiste vai totalmente a Onde você tá? Não, eu digo pra ele ter um amor. Gente, nenhuma dúvida? Vamos fazer o outro? dúvida mesmo. Apaga tudo, não. Paga só ele. Professor. Por isso que as listas estão sem resposta. Então tentem fazer. Depois eu vou deixar as respostas lá para vocês, tá? O seu trabalho é um zoom sem precisar, nesse aqui não trabalha. Já vai ver assim? Tá mexendo no zoom deles, tem que preparar mesmo. Você tá filmando aí, você pode aproximar. Pode. Mas do iPhone não pode não. Do outro celular não dá não. O outro celular não dá nem zoom. Isso aqui tem que ir até o final, depois. Ele dá pausa, não continua, beleza. Mas já tá lá, já aproximar. Não, depende. Mas Não, é também porque aqui, ó, a tensão tá pra cima, mas Dá pra escutar de novo. Mas ele pode falar que aqui tem uma outra força, que tem outra força, tem uma força, sei lá, que tem aqui uma força vertical. É, tá negativo por quê? Sentido pra cima, positivo. Se tiver pra baixo. Igual, né? Como é que tá? Esse aqui não dá zoom não. Na hora que tá filmando não. E esse aqui fica muito grande o vídeo. Vídeo de 10 minutos dá um X. Esse aqui é mais. É 2 GB. Esse aqui dá bom, esse aqui dá bom. Viu? Já tem aqui, metade. E dá pra ver, por exemplo. Esse aqui é um flash. Quer a apostila? Quer a apostila? Essa nova aí difícil. Eu não tenho não, tem que pegar com alguém pra me tirar xerox que eu... Se alguém deixar eu levar, eu trago. Ninguém, tem que tirar lá na xerox primeiro. 5, 6, 7, 21, 19, 11. Então, ele dá F1, que é 3,7 newtons, e F2, 4,3 newtons. E ele pede, ache o vetor aceleração. Agora a gente começou a falar em vetor.
Primeira coisa que eu tenho que fazer. Como é que eu acho o vetor de F1 e o vetor de F2? Se eu estou falando em vetor, a primeira coisa eu tenho que fazer tudo virar vetor. O F1, qual que é o vetor de F1? 10,7. Qual que é o vetor, gente? Acabou. 3,7. 3,7. Newton. Gente, vetor. 3,7. Isso aqui é eixo quê? É metro. Y. J. Eita. E o F2? 4.3. 4,3. Certo? JY Então, qual é o meu vetor? Gente! Então, qual é o meu vetor de força? Minha força total. Não é 4,3I mais 3,7J, falando de vetores unitários? Eu posso somar os dois? Posso fazer alguma conta, alguma coisa? Ainda não. Então, eu tenho que o somatório das minhas forças é igual a massa vezes a aceleração. Qual que é o somatório das minhas forças? 4,3I mais 3,7J igual a massa que é quanto? 5,2. Exato. As letras I. Ô, meus amigos, vocês três, se vocês estiverem interessados, pode ficar fora, senão daqui a pouco o pessoal vai atrapalhar a aula com o pessoal que existe. Tá? Paulista. O que eu tenho que fazer aqui, gente? 5,2 está multiplicando o A. E agora? Passa dividindo. Passa dividindo os dois. Então aqui ó, vai ficar 4,3i dividido por 5,2 mais 3,7j dividido por 5,2 igual a A. Se eu quiser colocar nos dois, eu coloco só em um, mas eu tenho que fazer a operação com os dois. Só uma pergunta. É porque eu fiz o I e o J multiplicando aleatoriamente, né? Não. Nada Não, isso. a letra I e a letra J. Não. Hipótese alguma. Vetores unitários. Qual é o vetor unitário do eixo X? É I. Vetor unitário do eixo Y. J. Vetor unitário do eixo Z. Tá. Então, se o meu 3,7 está no Y positivo, ele é J. Se ele está no 4,3, ele é I. I. Tranquilo? E JK. Tá. Ótimo. Quanto que dá aqui a aceleração, então? Deixa eu tenho um vetor aqui, a aceleração. Eu estou falando vetor. 4,3 dividido por 5,2. 0,83i mais 0,71 J, que metros por segundo ao quadrado. Então, meu vetor aceleração
necessidade de aprender a voar. Sua superfície, eles não estão voando. Por que eles falam? Por que o exercício é importante que o exercício fale estar numa superfície? Primeira coisa, pode ser que tenha atrito e pode ser que tenha uma força normal. Porque se ele tem superfície, ele pode ter normal com certeza. Força do atrito, ele vai falar se tem ou se não tem. Mas o atrito vai terminar. Tá? O atrito quando tiver Se tiver, sim. Você terminar de ler o exercício. Então, eles estão ligados sobre uma mesa horizontal sem atrito. Tá? Graças a Deus, né? Melhorou. E puxados para a direita com uma força T3 de 6,5 newtons. A massa 1 é de 1,2 quilos. A massa 2 é 2,4 quilos. E a massa 3, 3,1 quilos. Calcule a aceleração do sistema. Então, ele tem a aceleração. Letra A. E letra B, calcule a tensão T1 e a tensão T2. Certo? Vamos lá. Primeira coisa que a gente faz quando a gente se depara com um diagrama de blocos na parte de dinâmica. A gente vai ver todas as forças que tem isoladamente aqui, que tem aqui e que tem aqui. Primeira coisa, quando eu tenho um diagrama de blocos, que é o que eu chamei isso aqui, é o diagrama de blocos, a primeira coisa que eu vou fazer é decompor as forças de um a um. Então vamos aqui, ó. Eu tenho, primeiro, meu bloquinho M1. Tenho o bloquinho M2 e tenho o meu bloquinho M3. O que eu tenho no M1? Eu tenho peso. Não tenho peso aqui? Esse daqui está puxando. O que eu tenho aqui? Uma tensão 1. Você já vem nisso. Não, baixa aí. Não, porque ele é a bola. Tá? E eles são Baixa. a 2 tem. O que mais, gente, que eu tenho? Atrito não tem. Força normal. Pra mim não dá, porque Vamos colocar N1, mas é força normal. Certo, gente? O que mais? Tem mais alguma coisa nesse bloquinho? Não. Vamos lá para o M2. O que eu tenho em M2? Tem uma tensão T2, tem um peso T2, tem uma normal N2 e eu tenho uma tensão de menos T1. Não tem? Porque aqui entre os dois eu tenho T1. Eu tenho T2 puxando para cá, mas tem T1 puxando para lá. Isso. E agora? E o M3? Eu tenho o quê? Tudo igualzinho. Eu tenho T3, tenho N3, tenho P3 T2. e tenho T2. menos T2. T2. Só tem, porque ele só está ligado aqui e aqui. Não, porque eu só uso os que estão ligados. Tá? Porque eu estou fazendo isoladamente esse bloco. Eu não estou fazendo um sistema. Se eu for fazer um sistema, eu vou ficar doido. Fazer todo o sistema? E agora eu posso fazer todo o sistema depois que eu montei individualmente os blocos. muito mais fácil pra
Tá? Então é mais fácil fazer individual. Mais fácil Vamos não ter esse fazer. sistema todo individual. Agora eu preciso saber forças em x igual a massa vezes aceleração. Eu tenho aceleração? Não. Como não? Ele pede aceleração, como eu vou comentar? Eu vou ter que achar. Eu não tenho, eu vou achar. Mas eu tenho. Eu tenho. Só tá escondido. Então, forças em x é igual a massa vezes aceleração. Quais são as forças que eu tenho em x? Vamos lá. No bloquinho 1, T1. No T1 bloquinho 2, menos T1 menos T1 T2 mais T2. No bloquinho 2, menos T2 mais T3 mais T3. Igual a massa. Massa de quem? Qual que é a massa? a soma do M1, M2 e M3 1,2 mais 2,4 mais 3,1. Então, aceleração. Que isso? É o celular tocando? Tá perfeito. Agora vamos lá, gente. Continuando aqui. Ela já até desligou no céu. T1 menos T1. 0 Zero. T2 menos T2. 0 Então sobrou T3. Quanto que é meu T3? 6,5. Aqui, ó. T3. Dividido, quanto dá a soma? 6,7 Igual. Entender? Quanto dá? Então vamos fazer diferente. T3 é quanto? 6,5 Igual. Qual é a soma? 6,7 vezes A. Então, o meu A é 6,5 dividido por 6,7, que dá 0,97 0,97 o quê? Newton. Gente, aceleração. Metros por segundo ao quadrado. Agora ele vai fazer outra vez. Certo? Certo. Pode falar. Se não tivesse esse corta-corta, ele tinha que fornecer alguma coisa pra gente achar. Tá? Ele só deu T3 porque ele sabia que teria até um corta-corta. Mas agora ele quer, deu um T2 e T3. Mas olha só, na prática, é possível ter um flow sendo puxado sem ter assim, Sem ser apito. em cima de uma base. Então, Pode ser superlição, pode ser gelo, pode ser sabão. Quando você não precisa comer. Ou um trenó. O que eu falei? Eu acho que eu falei ontem. É, uma renda puxando, não tem atrito, não. Que eles vão falar que a superfície é ideal, quando ele quiser que não tenha atrito. Isso não quer dizer que não tenha nada. Na questão física, teórica, que a gente está fazendo, não tem. a gente não vai considerar. Mas se fosse na prática, teria 10 livros, né? Com certeza tem. Tem atrito. Por mais lenta que seja, ainda tem um pouquinho. Tá? Não sei se eu falei dessa turma, não tem som. Eu falei alguma coisa. Que tem atrito. Vai ter atrito, a não ser que seja. Até no ar. Até no ar tem mesmo. É, porque você não bate. Calcular. Assim, você vai ver se ela não vai descendo assim. Porque ela tem atrito. Tá? Dentro desse lado. Tinha que acreditar. Meu Deus. Tá, agora vamos calcular. O que ele pede? T1 e T2. Se eu usar aqui, ó. Se eu calcular as forças em T, só no corpo, só em um bloquinho. Eu tenho T1? Não, ele quer. T2
aceleração. Eu preciso saber qual que é o meu T2. É o que ele quer saber, T1 e T2. E a única coisa que eu tenho para achar é esse bloquinho, porque o resto eu não tenho T1 e T2. Só que T3 eu tenho. Então aqui, ó, T3 é quanto? 6,5, T2, massa em 3. 3,1 vezes aceleração 0,97. Então, o meu T2 vai ser menos T2 é igual a 3,01 vezes 0,97 dá quanto? 3,1 vezes 3.007. É, 3,007 menos 6,5. Menos T2, então, é igual a menos 3,5. Se os dois estão negativos, eu posso multiplicar por menos 1, que vai dar T2 igual a 3,5 o quê? 1000. Só multiplica por menos 1 sobre 2, Só. Ou se você tiver dois negativos, se você passar um para um lado ou para o outro, vai virar positivo, não é? Então fica positivo. Se os dois lados forem negativos, você pode falar que é um número positivo. Alguma dúvida aqui? Alguma dúvida, Baiana? Bruno? Eduardo? Eu não sou Leite. Caleb, com certeza. Alguma dúvida, Caleb? Pronto. Agora, Vamos pro T1 que a aula tá acabando, professora. Corre. vamos achar T1. Ó, bom. E T1 tava facinho de achar. Eu achei que já tinha achado era tudo. Por quê? Porque eu tenho o bloquinho 1 e o bloquinho 1 só tem T1. Então a soma 6,5. das forças do bloquinho 1 em x igual a massa vezes aceleração, certo? Qual é a força que tem no bloquinho 1? T1. É igual a massa em 1 vezes aceleração. T1, qual que é a A massa bateria em 1? acabou. 1,2 vezes